Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica. Essa aula foi uma solicitação de um aluno que é inscrito no canal da Universidade da Elétrica. Ele pediu, professor, monte uma aula para especificar condutores elétricos para um sistema de geração de energia solar residencial. Então, o foco dessa aula é dimensionar os condutores para o lado de corrente contínua e para o lado de corrente alternada em um sistema de alimentação solar de uma residência. Então, vejam a aula que vai mostrar para vocês o dimensionamento dos condutores, tanto do lado de corrente contínua quanto do lado de corrente alternada. Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica, uma aula sobre dimensionamento de cabos elétricos para sistema de energia solar residencial. Então, o sistema solar de energia residencial tem a parte de corrente contínua e a parte de corrente alternada. Essa aula visa mostrar para vocês o dimensionamento, tanto para a corrente contínua quanto para a corrente alternada. O dimensionamento será o dimensionamento de cabos elétricos. Primeiramente, o sistema fotovoltaico, de energia solar, ele gera corrente contínua e devemos especificar o cabo para corrente contínua até chegar ao inversor. O inversor de frequência é aquele equipamento que vai converter a corrente contínua em corrente alternada. Assistam a aula A208. Nessa aula tem a definição do sistema que é utilizado pelas concessionárias, que é o sistema on-grid. Os painéis fotovoltaicos, geralmente, eles ficam no telhado da residência. E o inversor fica na parte de baixo da residência, E nós vamos ter aí distâncias significativas entre as células fotovoltaicas e o sistema de inversor. Para minimizar o efeito Joule, aumenta-se a seção dos condutores, A corrente circula no condutor e, ao circular no condutor, gera o efeito Joule, que provoca o aquecimento. Como as distâncias no sistema fotovoltaico, lá dos painéis, das células fotovoltaicas até o inversor, que vai converter essa corrente contínua em corrente alternada, essas distâncias geralmente são longas. Por quê? Porque os painéis ficam na cobertura, geralmente na cobertura. Para isso, eu vou usar um pouquinho o conceito inverso. Lá na segunda lei de Ohm, eu usei o conceito de resistividade, Aqui eu vou usar o inverso da resistividade, que é a condutância. A condutância do cobre, conhecida como σCu, é 58 metros por ohms vezes milímetro quadrado. Se fosse a resistividade, eu mudei um pouquinho, se fosse a resistividade, seria o quê? Seria 1 sobre 58, tá? Aqui o cobre e aqui o alumínio. Então, a condutibilidade, a condutância, na verdade, a condutância do cobre é 58 metros por ohms vezes milímetro quadrado. E a condutância é o inverso da resistividade. Bom, então eu vou aplicar a seção do condutor para corrente contínua ou corrente alternada. Aqui eu vou aplicar a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm, o cabo que desce do inversor, que sai do inversor e vai até os painéis fotovoltaicos, a corrente é contínua, corrente contínua. E eu tenho dois cabos, o positivo e o negativo. A segunda lei de Ohm diz o seguinte, que a resistência do cabo vai ser 2 vezes L, que é o comprimento do cabo, dividido pela seção transversal, vezes a resistividade, ok? Só que eu usei condutância. A condutância é o inverso da resistividade, ok? Então, dá na mesma. Então, a resistência é 2L,
que é o comprimento do cabo, dividido por S vezes a condutância. Se eu usasse resistividade, aparecia ρ aqui em cima. Dá na mesma, ok? Bom, S é a seção, L é o comprimento, depende da distância entre os componentes. Quais são os componentes? É o meu painel fotovoltaico ligado ao meu inversor, porque o foco dessa aula é dimensionar os cabos do lado de corrente contínua e do lado de corrente alternada. Sigma é a condutância do cabo, depende do material. Geralmente a gente usa cabo de cobre, cuja condutância é 58 metros, dividido por ohms, vezes milímetro quadrado. P é a potência que é transportada pelo cabo. Utiliza-se como referência a potência pico. Que potência pico é essa? A potência pico do sistema de energia solar, dos painéis fotovoltaicos que estão na cobertura. Então, é a potência pico que eu vou utilizar. Fazendo o equacionamento, admite-se para sistemas fotovoltaicos que a perda não pode ser superior a 1%. Ou seja, eu vou considerar 1% de perda, no máximo. A seção do condutor para painéis corrente contínua, eu vou admitir a perda vai ser igual, em porcentagem, é a perda vezes 100% dividido pela potência pico, que é gerada pelo sistema fotovoltaico. A perda a gente calcula pelo efeito Joule. O que é a perda? É a resistência vezes a corrente ao quadrado. Sendo que a resistência é 2L dividido por S, que é a seção do condutor, vezes a condutância. Dessa forma, fazendo o equacionamento, a gente chega nessa expressão aqui, que a seção do condutor é igual a 2 vezes L, fazendo a substituição aqui, olha, né? A substituição aqui e aqui, nós vamos, né? Eu substituo aqui na equação, a perda em função aqui, e eu vou chegar ao seguinte, que a seção do condutor, lá do inversor até os painéis fotovoltaicos, essa é igual a 2L I ao quadrado vezes 100, esse 100 está aqui, a perda em porcentagem, vezes a condutância, vezes a potência pico do meu sistema fotovoltaico. Então, pessoal, vocês podem observar que tudo partiu da primeira e segunda lei de Ohm. Eu preciso encontrar o S. Eu peguei o R e substituí aqui. Peguei essa perda, extraí e coloquei ela aqui. E vou tirar quem que eu quero achar? A seção do condutor, está aqui. Para uma perda, a seção do condutor é 2L I ao quadrado 100 dividido pela potência de perda em percentagem, vezes sigma, vezes a potência P pico. Esse sigma, essa perda, é admitida para sistemas fotovoltaicos 1%. Bom, só para relembrar aqui um pouquinho, se vocês acessarem aqui essa aula aqui, olha, que é a aula A208, entrar no canal da Universidade da Elétrica, vocês vão ver o sistema on-grid, né? Onde eu tenho os painéis fotovoltaicos, eles estão aqui na cobertura, saem 2 cabos que vão atender o inversor, que vão para o inversor. Então, nós temos como foco para essa aula dimensionar esse cabo desse lado e esse cabo desse lado, ok? Então, eu tenho o sistema fotovoltaico, desce um cabo lá da cobertura, por exemplo, até o inversor. E do inversor até o quadro elétrico. Esse quadro elétrico vai estar conectado ao medidor bidirecional. E aqui eu vou estar injetando ou não, né? Depende do consumo, energia gerada no sistema. E a minha carga está aqui, ó, sendo alimentada. Qual é o foco da nossa aula? É dimensionar esse cabo e dimensionar esse cabo aqui, ok? Mais detalhes sobre o sistema on-grid, que está resumido aqui nesse slide, cujo foco nosso é apenas dimensionar esse cabo e esse cabo, vocês podem acessar por essa aula aqui, né? Clicar aí e acessar e assistir essa aula. Bom, vamos ao nosso exemplo. O meu exemplo que eu trago para vocês
é um arranjo fotovoltaico, ele possui uma potência de pico 2.640 watts, ou seja, são colocados lá no topo da residência 11 módulos de 240 watts. E a corrente de pico contínua é 8,12 amperes. Os painéis estão no telhado a 20 metros do inversor. Qual é a seção mínima desse condutor? Ou seja, do condutor que sai dos 11 módulos e vai alimentar o inversor. Aí nós aplicamos a seção mínima para uma perda máxima de 1%. Vai ser, a seção do condutor vai ser 2 vezes L, vezes a corrente ao quadrado, vezes 100, dividido pela percentagem perda, vezes a condutância, que é COB 58, vezes a potência pico do meu sistema. Então, é 2, a distância é 20, a corrente 8,12 ao quadrado, vezes 100, dividido, a porcentagem aqui de perda é 1%, já está aqui em oculto 1%, vezes 2.640. Então, qual vai ser a seção do meu condutor? Seção do condutor mínima 1,72. Então, eu tenho o condutor de 2,5, então eu posso arranjar aqui um condutor de 2,5 milímetros. Esse condutor, ele vem lá do painel fotovoltaico no topo da residência até o meu inversor. Ou seja, o condutor nesse trecho aqui, eu vou adotar o condutor de 2,5 milímetros, nesse trecho aqui. Ok? Muitos podem perguntar o seguinte, qual é a tensão gerada aqui? Geralmente, na maioria dos casos, a tensão gerada pelo painel fotovoltaico, ela é muito superior à tensão gerada na alternada, é bem superior. Por isso que a corrente é baixa, tá? Esse exemplo que eu dei, que vocês estão vendo aqui, olha, a tensão desse sistema aqui, desse inversor, com potência de 2.640, a tensão contínua gerada pelos 11 módulos é em torno de 325 volts DC, ok? Então, nesse exemplo, conseguimos dimensionar qual é a seção do condutor do inversor até o painel, os painéis fotovoltaicos, 2,5. Continuando o nosso exemplo, agora nós vamos calcular a seção desse condutor, né, para o lado alternado, ou seja, do inversor até o quadro elétrico de energia, admitindo que o inversor tem uma eficiência de 100%, cuja potência do inversor é 2.640, vista anteriormente. Potência do inversor é 2.640. É um inversor monofásico 220. Qual deve ser a seção? Admitindo que a distância do inversor até o quadro elétrico é de 20 metros. Então, eu aplico a mesma equação anterior. A seção do condutor vai ser 2Li ao quadrado vezes 100, dividido pela perda vezes a condutância vezes a potência. A corrente, eu calculo qual é a potência do meu inversor. Não estou considerando perda. 2.640 dividido por 220, qual é a corrente? 12 amperes. Aplicando na seção aqui, na equação, é 2 vezes 20, que é a distância, vezes 12 ao quadrado, vezes 100, dividido por 1 vezes 58, vezes 2.640. Ou seja, a seção do condutor do inversor até o quadro elétrico, que é corrente alternada, a seção mínima é 3,76. Ou seja, pode-se utilizar um condutor de 4 milímetros. Condutor de 4 milímetros, ele suporta corrente, se vocês olharem na tabela,
corrente superior à corrente de 2 amperes. Então, um dos detalhes que vocês podem estar perguntando é o seguinte: a seção do condutor do lado de corrente alternada foi maior. Mas por que, professor, que foi maior? Pelo seguinte, a tensão gerada no inversor, ela é superior à tensão contínua gerada pelo painel fotovoltaico, pelos painéis fotovoltaicos, é superior a 220. No exemplo anterior, não coloquei o valor da tensão que o inversor vai estar ali recebendo. É 325 volts. Por isso que o lado de corrente alternada tem a seção do condutor superior à seção do condutor que desce da alimentação fotovoltaica e vai até o inversor. Por quê? Porque as tensões geradas em DC, os valores são superiores a 220 volts aqui, olha. Não é? Tem sistemas que esse exemplo que eu dei, ele gera 325 volts DC, os painéis ligados em série, conjunto série, conjunto paralelo. Portanto, está aí como se dimensiona os condutores do lado de corrente contínua e os condutores do lado de corrente alternada. Para essa aula foi usado a NBR 5410, né? O livro de eletricidade básica, né? O livro de instalações elétricas do Ademaro Cotrim. Então, pessoal, fiquem ligados no canal da Universidade da Elétrica.